A você, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos hoje ser introduzidos em mais um grupo de parábolas, porque a partir do programa de hoje nós vamos ver as parábolas que estão contidas no evangelista São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Hoje nós vamos ser introduzido nestas que são as chamadas parábolas da misericórdia, contidas no capítulo 15 do evangelista São Lucas. E mais uma vez aqui nós vamos ver de forma muito abrasiva a compaixão que nosso Senhor Jesus Cristo ele tem pelos pecadores, e que será explicada e explicitada nas 3 parábolas, chamadas parábolas da misericórdia. As outras parábolas que nós temos visto, elas querem mostrar a ação misericordiosa de Deus em meio aos homens e também a misericórdia de uns para com os outros. Mas essas 3 parábolas que se encontram no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 32, chamadas parábolas da misericórdia, que são elas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda encontrada e a parábola do Pai misericordioso, que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. E nós escolhemos tratar de forma distinta as primeiras 2 parábolas, a da ovelha perdida e da moeda encontrada, e depois vermos a terceira parábola, que é muito mais extensa, muito mais desenvolvida, mas também tem o mesmo desfecho, porque nós vamos ver que a parábola da ovelha perdida e da misericórdia e da moeda encontrada, elas têm o desfecho com a predominância da alegria. A ovelha perdida é encontrada e por isso é motivo de alegria. A moeda perdida é encontrada, né? Na parábola da moeda perdida, né, ou a dracma perdida, nós vamos ver uma mulher e sua moeda perdida. Na parábola da ovelha perdida, nós vamos encontrar um homem e sua ovelha extraviada. E tanto o encontro da ovelha como o encontro da moeda perdida é causa de alegria. Então, nós vamos encontrar a predominância da alegria. Vamos ver que o motivo da alegria é o encontro daquilo ou daquele que estava perdido. Também essa é o desfecho da parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, que nós vamos fazer a distinção. Vamos ver primeiramente junto a parábola da ovelha perdida e a moeda encontrada, e depois nós veremos a parábola do Pai misericordioso. Lembrando que todas 3 falam do perdão de Deus para com o pecador. Trazendo aqui a lembrança do capítulo 18 do profeta Ezequiel, que vai nos dizer que Deus não quer nem a morte, nem a perda do pecador. Mas Ele quer que o pecador se converta e viva. E é muito interessante nós percebermos que nas 2 parábolas da ovelha perdida e da moeda encontrada, a temática da procura. Se procura a ovelha perdida, se procura a moeda perdida. Mas aqui, ovelha e moeda quer também nos trazer o sentido de que
pertence a alguém. A ovelha pertence ao pastor. A moeda pertencia à mulher. O que isso quer nos mostrar? Que o homem, eu e você, apesar de sermos pecadores, nós somos propriedades de Deus. Assim como a ovelha é propriedade do pastor, assim como aquela moeda era propriedade daquela mulher, o homem, o pecador, ele é propriedade exclusiva de Deus. O livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 26, vai nos mostrar que Deus perdoa a todos, porque todos são seus. Então aqui nós nos preparemos para nos deparar mais uma vez com a beleza da bondade, da misericórdia, do amor divino por todo e qualquer pecador. E veremos isso nessas 3 parábolas, onde teremos por referência o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Nós vamos primeiro ver a parábola da ovelha perdida com a da moeda encontrada. E você vai ver que não tem uma interrupção. O relato é uma parábola atrás da outra. Muito bem, então vamos começar pela parábola da ovelha perdida. Vamos escutar a palavra de Deus e depois vamos tecer algumas reflexões. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre, a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então, primeiramente aqui, os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Aqui os cobradores de impostos e os pecadores, eles vão ser a imagem da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Eles aqui, quando Jesus começar a contar a parábola da ovelha perdida e depois da dracma ou da moeda perdida e em seguida do filho pródigo, Jesus vai estar colocando os cobradores de impostos e os pecadores na imagem desses personagens. Assim como os fariseus e os doutores da lei que murmuravam, que criticavam Jesus, eles vão ser encontrados na imagem do filho mais velho, que depois nós refletiremos quando tratarmos sobre a imagem, a parábola do Pai das Misericórdias. Porque quem é o filho mais velho? É aquele que não se alegra com o retorno do irmão. Ele diz: esse meu irmão que gastou todos os seus bens no pecado, agora volta para casa e além de você perdoá-lo, você dá uma festa. Então os doutores da lei e os fariseus, eles são a imagem
do filho mais velho, que não se alegra com a conversão do pecador. Aqui a parábola, a palavra, né, cita os fariseus e os doutores da lei, que podemos, contemplando de uma forma mais total os dois, eram homens, né, existiam doutores da lei que pertenciam ao movimento religioso dos fariseus, que tinham os fariseus, os saduceus, os escribas. Mas de uma forma mais geral, quem eram eles, os fariseus e os doutores da lei? Eles eram observadores da lei. Aqueles que ensinavam, mestres, que ensinavam e observavam a lei de Moisés. Mas observavam de uma forma muito rigorosa, a ponto de Jesus criticar o excesso de legalismo deles. Quando Jesus vai dizer: hipócritas, vocês colocam um peso nas costas do outro, peso esse que vocês mesmos não carregam. Ou seja, Jesus dizia: vocês ensinam, mas vocês não vivem, vocês não agem conforme aquilo que vocês ensinam. Então aqui nós encontramos cobradores de impostos, pecadores, fariseus e doutores da lei. E aqui eu gostaria de refletir com você um dado muito interessante, que são as várias categorias de pecadores que existiam naquele tempo de Jesus. Fazia a distinção de 4 categorias. Quais são elas? Os pecadores físicos, os pecadores raciais, os pecadores sociais e os pecadores morais. E Jesus, ele se relacionou com todas essas categorias, a ponto de que os fariseus e os doutores da lei vão dizer: esse homem recebe pecadores e come com eles. É próprio de Jesus acolher o pecador. É próprio de Jesus abrir espaço na casa do seu coração para o pecador. Assim como também Jesus abria o coração aos fariseus e os doutores da lei. Mas os cobradores de impostos e os pecadores, eles se aproximavam de Jesus como se aproxima a uma fonte da misericórdia. E os fariseus e os doutores da lei, quando se aproximavam de Jesus, era para avaliar Jesus, para pegar Jesus em armadilha, como nós podemos ver na parábola do bom samaritano, que um doutor da lei tenta jogar uma armadilha para Jesus sobre qual é o maior mandamento, e depois com a pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus, ele tem o coração aberto a todos. E aqui, essas 4 categorias de pecadores existentes na época de Jesus. Primeira categoria é os pecadores na ordem física. Quem eram esses? Eram aqueles que tinham enfermidade física. E para a mentalidade judaica da época, quem tinha uma enfermidade física era devido ao pecado. As doenças, elas não eram vistas como uma condição natural do corpo humano. As doenças, elas eram vistas como consequências do pecado. Por isso, no relato que tem no Evangelho de São João, capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, os discípulos que vão interrogar Jesus vão dizer: Senhor, a cegueira dele é pecado dele ou dos pais? Esse homem que era cego e tu o curastes, a situação da sua cegueira era um pecado pessoal ou era um pecado dos seus pais? Então aqui, os pecadores físicos, quando a gente vê aquele relato do Evangelho, que Jesus chama o homem da mão seca para o centro para curá-lo, aquele homem foi colocado a próstata.
a prova, perdão. Porque quando Jesus chama ele para o centro, Jesus está colocando ele em evidência. Ser colocado com a mão atrofiada aos olhos de todos é ser visto como pecador. Era essa a mentalidade judaica da época. E aqui, além da relação que existia entre pecado e doença, existia na população palestina a ideia e a consciência de que se somente Deus podia perdoar os pecados, qualquer milagre que acontecesse deveria ser pago através de uma purificação no templo. É por isso que naquela passagem dos 10 leprosos, que só um volta para agradecer a Jesus, Jesus, quando faz o milagre, Jesus diz: agora vão e apresentem-se ao sumo sacerdote. Porque para aqueles homens daquela época, especialmente doutores da lei, fariseus, só quem podia perdoar pecados era Deus. E se ocorresse um milagre de alguma enfermidade, e a enfermidade sendo ligada ao pecado, é porque Deus tinha perdoado os pecados. E o milagre era uma consequência do perdão dos pecados que somente Deus poderia dar àquele homem. Então Jesus aqui, quando ele cura as enfermidades físicas, Jesus assume o direito de purificar do pecado. Como quando ele curou aquele paralítico descido do teto. Ali Jesus, além de curá-lo, Jesus vai perdoar o seu pecado. E aquilo foi visto, como nós sabemos, como uma blasfêmia que escandalizou os presentes. Então, primeira categoria dos pecadores é a condição física, a doença. Toda doença era uma consequência do pecado e não uma condição natural do corpo humano. A segunda categoria de pecadores, primeira, os pecadores dentro da categoria física. A segunda categoria de pecadores era em relação à raça. Categoria de pecadores racial. Ou seja, existia o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Aqueles que foram libertos da escravidão do Egito. Aquele que não pertencia ao povo judeu era considerado estrangeiro. Ou seja, era alguém não pertencente ao povo judeu. E existia para o judeu o sinal da pertença ao Deus vivo, que era a circuncisão, que hoje para nós é o batismo. O judeu, como sinal de pertença a Deus, tinha a circuncisão. O cristão batizado, ele pertence a Deus. Ele faz parte do povo de Deus, que hoje é a igreja. Então, todo e qualquer outro povo que não fosse pertencente ao povo de Deus, o judeu era visto como estrangeiro. E para o judeu, o estrangeiro era pecador. Por quê? Porque eles não observavam a lei de Deus, a lei de Moisés, segundo as tradições judaicas. Então era um povo impuro. O povo judeu, que deveria observar a lei e as tradições judaicas, era o povo santo, era o povo de Yahvé. Mas o estrangeiro
que não observava a lei, nem as tradições judaicas, eram vistos como pecadores. E nessa categoria de estrangeiros, nós vamos encontrar os samaritanos, que nós vimos até sobre eles na parábola do bom samaritano. Os samaritanos eram aqueles habitantes da Samaria, era uma cidade da Palestina, que foi capital do antigo reino de Israel, mas que por uma questão de culto, de adoração ao Deus vivo, aonde ficavam naquela questão, onde é que verdadeiramente deve se adorar o Deus vivo? No Monte Garizim ou no Monte Sinai? Mas nós vimos isso quando tratamos da parábola do bom samaritano. Muito bem. Então essa categoria de pecadores, categoria racial, eram os estrangeiros. Não pertenciam ao povo de Deus, eram vistos como pecadores. Nelas se encontram os samaritanos e nelas se encontram também os gentios. Quem seriam os gentios? Seriam aqueles considerados os pagãos, que era um povo incircunciso, ou seja, adoradores de ídolos. Mas tanto os samaritanos como os gentios, eles foram alvo da bondade divina. E também a eles foi merecido receber o anúncio do evangelho. Então é por isso que quando Jesus ele se mistura, como vai dizer os fariseus e os doutores da lei, esse homem se mistura com os pecadores, se mistura com os samaritanos, se mistura com os gentios. Será que ele não percebe que esses que são tidos como pecadores, além de não se submeterem à lei de Moisés, que a lei permitia, né, que eles fossem libertos de todas as formas de pecado, além de não se submeterem à lei de Moisés, são idólatras e são pecadores públicos, como o caso da mulher que vai banhar os pés de Jesus com lágrimas. Por exemplo, pessoas como essas, chamadas estrangeiros, pecadores pela raça, os gentios, por exemplo, não era concedido a eles entrar no templo. Eles deveriam observar a lei santa de Deus, mas não eram permitidos a adentrar o templo. Se entrassem, recairiam na pena de apedrejamento. Por quê? Porque com a sua presença, eles estavam contaminando o lugar sagrado do templo. E se envolvesse, se alguém tocasse, se alguém se relacionasse com uma pessoa dessa, também seria contaminado e deveria passar pelo rito de purificação. Isso aí é para você entender, né? Eu quero dar esse detalhe das categorias dos pecadores, para você entender por que Jesus era fortemente criticado quando estava em meio a esses. Os pecadores de ordem física, os doentes. Os pecadores de ordem da raça, né? O racial. Os estrangeiros, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. A terceira categoria de pecadores era aqueles que pertenciam à dimensão social. A sociedade. E aqui os que estão envolvidos nessa categoria são os chamados cobradores de impostos, ou cobradores de dívidas, ou publicanos. Quem eram esses? Eram aqueles que recolhiam, né, que cobravam as taxas obrigatórias devidas ao Império Romano. Eram homens que estavam a serviço da corrupção, da idolatria. Aí nós poderíamos dizer hoje, né? Do consumismo, do relativismo, do egocentrismo, do Império Romano. Esses homens
chamados pecadores sociais, eles eram vistos como pessoas usurárias, aquela pessoa gananciosa, né? Os publicanos, ou cobradores de impostos, eles viviam dos juros aplicados aos impostos. A gente olha para Zaqueu e vê que quando Zaqueu tem a experiência com a misericórdia de Deus, o que é que Zaqueu vai fazer? Ele vai devolver o quádruplo, 4 vezes mais do que ele tinha defraudado. Zaqueu era esse homem que trabalhava para o império, para Roma, que vivia fazendo as cobranças de impostos, aplicava os juros defraudadores. E aí aqui a gente, quem seriam, né, hoje, aqui no Brasil, quem seria esses publicanos, né? Aqui a gente não diz nada no microfone, mas a gente pode dar a pergunta, a gente pode deixar a reflexão, né? Quem seriam os publicanos? Quem são esses que aplicam, né? Como aplicavam os publicanos, os juros exorbitantes, defraudadores aos impostos. Naquela época de Jesus, não tinha CPI como tem hoje, né? Que também se tivesse... Bom, vamos lá. Então, uma coisa interessante aqui é que existiu um pecador de categoria social entre os discípulos de Jesus, Mateus. A gente vê ali que Jesus passa, vê Levi, né? A palavra diz Levi, filho de Alfeu, Mateus, que estava sentado na banca da coletoria, e Jesus diz: vem, segue-me. Mateus estava ali na cobrança de impostos, trabalhando, e Jesus chama para segui-lo. Então, também esses considerados pecadores sociais, Jesus procurava alcançá-los. Esses que faziam parte dos grupos de pecadores são alcançados pelo coração misericordioso de Jesus. E nós veremos mais um pouco sobre a questão do publicano quando nós formos refletir sobre a parábola do publicano e do fariseu, que se encontra em Lucas 18, de 9 a 14, mas essa é uma parábola que nós vamos ver mais à frente. Muito bem, então vimos os pecadores na categoria física, aqueles que tinham enfermidades e era considerado porque tinham pecado. Os pecadores na categoria racial, os estrangeiros, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, especificamente os samaritanos e os gentios. Os pecadores na categoria social, os cobradores de impostos ou os publicanos. E a última categoria é os pecadores na ordem ética, da moral. E aqui entravam os usurários e as prostitutas. E aqui de forma mais enfática, as prostitutas. Nós vimos quando da parábola que nós refletimos sobre o próximo, né? Quem é o próximo? Não, perdão, essa aí é da parábola do samaritano. Quando nós vamos ver sobre a questão da misericórdia de Deus, aquela mulher, a adúltera, né? Sobre os 2 devedores. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Então aquela mulher que adentra a casa de um doutor da lei, lava os pés de Jesus na casa de Simão, né? Aquela mulher é uma pecadora. Então, tanto é que Simão diz assim: rapaz, será que esse homem mesmo é um profeta? Porque está sendo tocado por uma pecadora pública. E não recrimina ela. Se ele fosse profeta, ele recriminaria essa mulher agora.
quando Jesus conversa com a samaritana, né? Samaritana que teve 5 maridos e ainda vivia com um que não era seu. E é por isso que ela fica impactada com a presença de Jesus, porque Jesus profeticamente lhe mostra a sua condição ética, a sua condição moral, dizendo: verdade, você já teve 7 maridos, e aquele com que você vive hoje também não é seu. Então, dentro dessas 4 categorias, Jesus se relacionava com todos eles. E era um escândalo, porque eles viam a sabedoria que vinha de Jesus. Eles viam os milagres que Jesus fazia. E eles iam nesta contradição do que eles percebiam e enxergavam em Jesus, mas o relacionamento que Jesus tinha, um relacionamento de amizade, de intimidade, que Jesus tinha com esses que eram considerados pecadores físicos, raciais, sociais e morais. E que eles hoje, essas categorias existem hoje no nosso mundo, no nosso hoje. E assim como Jesus foi enviado para curar as feridas de todos aqueles pecadores, dentro dessas 4 categorias, o mesmo amor misericordioso hoje quer alcançar a todos esses pecadores, dentro dessas 4 categorias e outras categorias hoje que o mundo vai apresentando. Jesus não excluía nenhum. E por causa exatamente que ele tratava com essas pessoas, ele era acusado de ser pecador, porque ele convive com pecadores. Jesus tinha prazer em conviver com os pecadores. Tanto é que ele diz: eu vim para as ovelhas feridas da casa de Israel. O médico procura quem está doente e nem quem está sã, saudável. Mas ao mesmo tempo, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, os sumos sacerdotes, que criticavam e acusavam de Jesus de ser pecador porque convivia com pecadores, eles ficavam numa contradição grande, eles ficavam num beco sem saída, porque eles viam os milagres de Jesus. E quando eles viam os milagres de Jesus, eles diziam: um pecador não pode realizar prodígios como ele realiza. E agora? E é sempre exatamente através das parábolas que Jesus vai explicar as razões do coração misericordioso de Deus, que sempre leva a acolher e atender os pecadores. Meus queridos amigos, eu quero terminar hoje com essa mensagem. A misericórdia, como ato divino e humano, não é movida pela lei da razão, mas pela lei da compaixão, do acolhimento, o amor que é Deus. Por isso que fariseus, saduceus, sumos sacerdotes ficavam numa contradição grande e tentavam armar ciladas e armadilhas para Jesus, para tentar ver um erro nele. Quando não conseguem, eles vão insuflar a multidão. Vão pagar ao povo para ir contra Jesus. Porque eles mesmos estavam em contradição. Como é que esse homem convive com os pecadores e por isso é pecador, mas realiza milagres? Porque quem realiza prodígios e milagres como ele faz, não é pecador, mas ele convive com os pecadores. Nós vamos dar continuidade nos programas à frente sobre a parábola do pastor e da ovelha perdida e da dona de casa e a sua moeda encontrada. Que Deus possa semear abundantemente no meu e no seu coração, como bom semeador, que sai jogando a semente, independente do terreno, porque a força está na semente, que é o amor de Deus. Não importa tanto o tipo de terreno, que é o meu e o seu coração. O amor e a palavra de Deus
sempre terá a última palavra. E a última palavra é a força da conversão ao amor. Deus nos abençoe.